A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. É isso aí, chama todo mundo, compartilha nas suas redes sociais que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Isso aí, glória a Deus. E o nosso tema de hoje é Jovens Cooperadores. E para falar sobre esse assunto tão importante, tão maravilhoso, a gente está recebendo hoje aqui, está nos dando a honra de estar aqui em nossos estúdios da Rede Brasil de Comunicação, pastor André Alencar, Santa Cruz do Capibaribe. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmão André, irmã Camila. Prazer muito grande poder estar aqui, de alguma forma tentando contribuir para uma programação que em si já é muito enriquecedora. Quero agradecer a Deus por esse momento tão especial de estar pertinho de vocês. Amém, pastor, a honra é nossa. E também hoje aqui estamos recebendo a arquibancada, não é? Isso aí, estamos recebendo os jovens da área 46, daqui estão os jovens da área 46, estão animados, estão empolgados para participar, para responder as perguntas, né? Também os jovens da área 40, Pai do Senhor, amém, todos animados. Isso aí. A ponto de pegar fogo daqui a pouco, né? A gente já manda as saudações para os respectivos coordenadores, o evangelista Fernando Campelo e o evangelista Carlos Alberto também estão aí certamente na audiência do programa, não é? Torcendo aí por você para ver quem vai ganhar hoje. É isso aí, no louvor estamos recebendo a irmã Mísia Letícia. Pai do Senhor, irmã Mísia. Amém. Pai do Senhor, músicos. Amém. Amém. Deus abençoe. Isso aí, a gente já vai dar continuidade à nossa programação aqui, a gente já vai perguntar, pastor, eles estão a fim de perguntar. E eu sei que o senhor está a fim de responder. Com certeza. Mas antes da gente iniciar, pastor, a gente falando um pouco sobre jovens cooperadores e tudo mais, é claro que a gente podia perder a oportunidade de ouvir um pouquinho do senhor aqui, não é? Como é que o senhor começou nesse ritmo aí de cooperação? Como é que foi esse começo da história aí, na obra e tudo mais, pastor? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, André, eu comecei, na verdade, aos 20 anos de idade. E eu lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, porque minha infância, eu passei na igreja até os 10 anos de idade, eu lembro que eu tinha muito o desejo de recuperar o tempo perdido. Eu, por exemplo, não tive o privilégio de passar minha adolescência nos caminhos do Senhor. Então, eu procurei muito buscar a Deus no intuito de saber o que Ele tinha para a minha vida e tentando também me envolver ao máximo no serviço, naquilo que eu pudesse prestar para Deus no que diz respeito ao serviço cristão. Então, nesse ambiente eu participei de tudo. Escola dominical, toquei no conjunto eletrônico lá em Carpina, cantei no coral juvenil, participei da campanha evangelizadora. Tudo que eu pude fazer, tudo que veio ao meu alcance, eu fui fazendo. E no desenrolar, né, da caminhada, Deus foi revelando propósitos específicos na minha vida que culminaram na chamada ministerial, né? Hoje eu sou resultado daquilo que Deus falou comigo, claro, respeitando também, porque Deus, apesar de apresentar um propósito para a gente, Ele respeita a nossa liberdade de escolha, né? O ser humano tem a prerrogativa de resistir ou de aceitar o chamado. E eu entendo que aceitando as coisas dão certo, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E até aqui tem dado certo. Graças a Deus. O pessoal já conhece o pastor André, mas o pastor André foi missionário, no campo missionário na Argentina, não é? E hoje pastoreia a igreja em Santa Cruz do Capibaribe, não é isso, pastor? Pela graça de Deus. Como é que o senhor começou a pregar, assim, pastor, na lista local, lá em Carpina, não foi, pastor?
Foi em Carpina, né? Meus líderes, né? Tiveram 2 sentimentos, né? Tiveram confiança e tiveram coragem, né? De ter oportunidade. E a gente, claro, sente o peso, né? Da responsabilidade. Eu lembro quando eu comecei em Carpina, a igreja em Carpina tinha um presbitério já bastante amadurecido em todos os sentidos, né? Inclusive na idade. E eu tive o privilégio de ser levantado, né? Ainda jovem, e recebi a confiança dos meus líderes. Claro, isso vem acompanhado de um peso, mas procurei honrar, pedindo graça a Deus, né? Pedindo para que o Senhor me ajudasse, me orientasse. E graças a Deus, nós começamos ali a partir dessa visão, dessa sensibilidade dos meus líderes, de olharem para mim, enxergarem algo que Deus comunicou aos corações deles, e mediante essas oportunidades nós fomos aproveitando e procurando honrá-las. Acho que foi aí, a partir daí, que se construiu um caminho. Amém, pastor. E como é que a gente poderia dizer que seria um perfil ideal para um jovem cooperador? Bom, olha, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que um dos grandes problemas hoje, quando se fala de cooperar na obra de Deus, é colocar o coração nisso como se fosse o objetivo da vida da pessoa. Porque quando isso acontece, pode ocorrer uma inversão de valores. Eu não estou dizendo que é errado anelar, porque a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, né, quem tem o desejo pelo ministério, está desejando algo bom, né, algo excelente. Desejar é uma coisa, agora colocar nisso o objetivo de vida pode ser um pouquinho preocupante, porque eu prefiro pensar na obra de Deus, nas responsabilidades que chegam para nós, como uma consequência natural. Por exemplo, uma vez eu estava ouvindo alguém perguntando qual o propósito de Deus para a minha vida, e a pessoa que respondia disse: olha, o propósito de Deus para a sua vida é muito claro. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja um bom filho, você seja um bom cidadão. Se você é casado, você seja um bom marido, você cumpra com suas obrigações, enfim, que você tenha uma boa conduta, um bom testemunho. Agora, claro, se além de tudo isso, que isso é uma prerrogativa, um bom testemunho, uma conduta, faz parte. Porém, se além disso a pessoa sente uma vocação, tem o desejo de servir a Deus cooperando na obra do Senhor, eu entendo que a pessoa precisa se dedicar dentro da área que ela se sente vocacionada. Então, se gosta de trabalhar com crianças, eu acho que é interessante estudar, conhecer. Hoje em dia, meu Deus do céu, hoje em dia ninguém tem mais desculpa para não se dedicar a uma área específica. Porque antigamente os nossos pais, né, as tias da igreja, elas abraçavam o trabalho infantil só com a coragem, né? Porque não tinha acesso a tanta informação. Hoje em dia tem tanta informação disponível, né? Na palma da mão, no celular. Informações, né? Tem... Exatamente. Muitas ferramentas para ajudar quem vai trabalhar com criança, quem vai trabalhar como promotor de missões, quem vai trabalhar com campanha evangelizadora. O que a gente entende à luz da palavra de Deus é que ninguém tem desculpa para ficar inerte. Né? O Senhor disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês e nomeei vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, isso é inegociável. Todo cristão, ele é chamado a frutificar, seja em qualquer área. Se não prega, canta. Se não canta, toca. Se não toca, controla o som, evangeliza, intercede, mas sempre carregue um caixa, nem que pegue uma vassoura, limpe o templo. E a gente aprende à luz da palavra de Deus, quando a gente olha para uma experiência de Davi, que até existia a recompensa do despojo, né? Para quem ia à guerra com ele, mas para quem ficava tomando conta da bagagem também havia recompensa. Então, nas funções mais simples, existem recompensas de Deus, porque Deus valoriza tudo aquilo que nós fazemos para Ele. Então, ninguém tem desculpa para não fazer nada. Isso é muito forte, pastor, porque como uma pessoa não tem desculpa para ficar parada, então quer dizer que ela vai ter que estar... É como se ela tivesse proatividade no reino, né? Ela tem que buscar alguma coisa, ela tem que achar alguma coisa para fazer, não pode ficar lá no canto dela. Eu entendo que o grande objetivo, quando a gente olha para os escritos de Paulo
Paulo deixa muito claro que o propósito da existência humana é buscar a Deus. E uma vez que nós buscamos a Deus, buscamos um relacionamento com Ele, nessa busca nós conhecemos o propósito da nossa vida. Deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui, porque quando se fala de propósito, tem muita gente que acha que o propósito de Deus é exercer uma liderança, é exercer um ministério específico, e o propósito de Deus para a sua vida pode ser simplesmente ser uma boa mãe. A gente tem o exemplo da mãe, né, Susana Wesley. Foi uma mulher que deixou um legado extraordinário que se estendeu por gerações. Então, assim, o grande objetivo é buscar a Deus, conhecer o propósito dele para a nossa vida e vivermos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. O que ninguém pode, e eu repito isso, é cruzar os braços. Amém, pastor. É verdade. E já temos aqui, pastor, uma pergunta por Juanderson Mateus, da área 46. Pai do Senhor, irmão Juanderson. Está com o microfone aí? Microfonezinho? Estava escondido ali. Pai do Senhor a todos. A minha pergunta é: como devemos ensinar ou instruir um jovem novo convertido a cooperar na obra do Senhor? Vamos lá. Essa pergunta ela é muito, muito pertinente, muito interessante. Por quê? Para quem lidera e trabalha com novos convertidos, existe uma preocupação. É a preocupação de envolvê-lo, né, de inseri-lo na atividade cristã, nos trabalhos da igreja. E isso está de acordo com o que Jesus falou. A gente é chamado para dar fruto. Porém, existe um tempo para começar a frutificar. Então, a gente vai observar, por exemplo, na parábola da figueira plantada numa vinha, né, que o agricultor trabalhou 3 anos nela, entendeu? Aguardando um fruto, um resultado. Então, é muito interessante que antes de conferir responsabilidades para um novo convertido, primeiro ele precisa se alimentar, tomar o leite, conhecer os rudimentos da doutrina. Agora, claro, ele pode passar todo esse processo envolvido, não necessariamente recebendo uma responsabilidade. Porque a gente aprende com a palavra de Deus que as responsabilidades elas devem ser concedidas de acordo com o grau de maturidade que a gente possui. A gente nunca pode esquecer que Jesus falou que a quem mais é dado, mais se cobra, mais se exige. Então, a exigência é de acordo com o nível de maturidade que aquela pessoa tem para receber aquele nível de confiança. Então, eu penso que o novo convertido ele tem que estar envolvido, por exemplo, acompanhando a campanha evangelizadora, observando. Eu me lembro quando cheguei na igreja, eu passei aquele dilema, acho que todo novo convertido passa, o que todo adolescente que está saindo da infância passa, de prolongar o tempo de oração. A gente às vezes chegava na igreja, hoje eu vou orar a tarde toda, com 15 minutos a gente levantava e dizia, não tenho mais pelo que falar, não tenho mais pelo que pedir. Eu comentei isso com a minha primeira dirigente de campanha evangelizadora. Ela dizia, venha para o período da oração, você dobra o joelho no banco de trás, porque eu vou orar em voz alta, e você vai me ouvindo orar, e você vai aprendendo a orar. Então, muito do que a gente aprende enquanto novo na fé, parte daquilo que a gente absorve de quem está ao nosso redor. Então, eu acho que o desafio para o novo convertido, que a gente quer que frutifique, a gente quer ver dando resultado, é envolvê-lo sem colocar sobre ele o peso da responsabilidade. Por quê? Porque ele ainda é um bebê espiritual. A gente envolve, a gente faz ele participar, mais como um observador, mais como alguém que está recebendo o conteúdo, e a gente vai dando níveis de confiança à medida que ele vai conquistando maturidade para isso. Porque se a gente coloca um peso muito grande sobre alguém que não está preparado, isso pode causar uma lesão e, dependendo da situação, pode até matar. Isso aí, pastor. O pastor estava lembrando agora, o pastor foi nosso conselheiro, né? Quando nós éramos adolescentes, eu estava lembrando dos períodos de oração que tinha, né? E a gente ficava ali aquele silêncio, porque 15 minutos realmente adolescente achava que não tinha mais o que falar e o pastor começava a orar bem alto. E assim a gente também aprende, né? Então, a liderança, ela tem uma responsabilidade muito grande diante da gente, né, pastor? E com os nossos líderes a gente aprende bastante, né? Verdade. Isso aí.
E agora a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa para a gente começar o primeiro quadro de hoje, que é o quiz bíblico Qual é a História? Vamos lá. E você que está aí em casa já sabe como é que funciona esse quadro. A gente vai dar 3 dicas e os jovens que estão aqui na arquibancada, muito animados para responder, vão tentar aqui descobrir qual é essa história, né? Tem gente aí de casa que eu sei que já descobre primeiro que eles, que param a gente assim no meio da rua e diz, olha, eu já sabia qual era a resposta, queria responder, mas não tinha como. Mas hoje os jovens que são cooperadores também, né, que estão aprendendo aqui, ouvindo com o pastor, estão afiados e vão dar um show, né? Amém? Amém. Amém, ó, sinto firmeza. Vamos começar por qual área? Quem é o voluntário para a gente começar? Ninguém se voluntaria, não? Eu vou voluntariar vocês. Vamos começar aqui pela área 46, que está mais pertinho. Vamos lá, qual é a história? Primeira tela. Aconteceu quando os filisteus foram até Judá. Em 3 dicas, querem a segunda? Sim? A missão deles era matar o juiz mais forte que ali estava. Já sabe? Quer responder? Tá, saiu o microfone. Tá. Acredito ser Sansão. Qual é a história? Sansão, ele estava em que contexto? Ele estava em sua casa ali com Dalila, quando os filisteus vieram pela segunda vez surpreender ali. E ele achando que estava com a presença do Senhor, a Bíblia fala que por esse motivo dele achar que estava com a presença de Deus, ele usou um termo de ousadia dizendo que novamente iria até eles e iria destruí-los como da outra vez. Quase. Eu vou aceitar, porque foi tão longa a explicação, mas veja, ele mata 1000 filisteus com o quê? Com a queixada de jumento. Pronto. Acertou, né? Mas depois da explicação dessa, a terceira dica seria, mesmo sendo amarrado, aquele homem quebrou as cordas e matou 1000 filisteus de uma forma inusitada. E a tela com a resposta seria, Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Muito bem. Área 46, 1 ponto. Vamos para a área 40? Vamos lá. Qual é a história? Tela 1. Aconteceu em um lugar que hoje não pode mais ser visitado. Que dica, né? Muito. Sim, contribuiu bastante, né? Vou dar a segunda. Tudo era favorável para que tudo corresse bem, mas... Muito boa essa dica também, né? Vamos para a terceira. Por dar ouvidos a quem não deveria, um grande erro foi cometido, desencadeando outro erro que culminaria em um grande mal. Menina. Essa foi bem... Abrangente. Vamos dar um contexto, né? Tá lá no início. Tá lá no início de tudo. Tá lá no início. Assim, bem no início da Bíblia, sabe? Lá nos primeiros capítulos, quase. Eu acredito que seja em Gênesis capítulo 10, Torre de Babel. Pouquinho. Mais pro começo. Ó, é um lugar que hoje não pode mais ser visitado. Que lugar é esse que hoje não pode mais ser visitado? Tudo ocorria bem, estavam 1000 maravilhas. Olha, fala aí. Jardim do Éden, por ter dado ouvido à serpente. Quem foi que deu ouvido? Adão e Eva. No caso, Eva, né? Isso aí, tela com a resposta. Eva come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Muito bem. Vamos uma para desempatar? Quem souber primeiro, levanta a mão, passa o microfone aqui, tá bom? Tela 1. Aconteceu quando homens maus tramaram contra um justo. Tela 2. Por acusarem-no de praticar algo que lhe era costumais, ele foi punido. Quer tentar? Quer arriscar? Diga aí. Daniel capítulo 6, por causa da oração, Aí aconteceu o quê? Daniel foi jogado na cova dos leões. Como é teu nome? Elton Dias, da área 40. Da área 40, né? Será? Tem certeza? Absoluta. Convicção. Absoluta. Absoluta. Olha, apesar de penalizado, o rei precisou cumprir o edito. E a resposta é: Daniel é jogado na cova dos leões. Fica em Daniel, capítulo 6. Resposta completa. 2-1 para a área 40, mas daqui a pouco tem mais. Não fiquem preocupados. A chance de virar, de empatar,
E agora a gente vai para um rápido intervalo, né? Mas fica aí rapidinho, que a gente já volta. A gente vai antes desse intervalo com o louvor pela cantora Mísia Letícia. Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação mais para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. E é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. E é certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E o Espaço Jovem está de volta e a conversa está muito interessante. E você saberia que também pode nos encontrar em formato de podcast. Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Jovens Cooperadores. Para falar deste assunto, estamos recebendo o pastor André Alencar. E, pastor, já voltando aqui à nossa conversa, nós queríamos perguntar, assim como o Timóteo, que tinha o apóstolo Paulo como referencial, em que os jovens cooperadores de hoje eles podem se espelhar, pastor? Bom, essa também é uma pergunta bastante pertinente, né? Muito oportuna, porque hoje nós estamos vivendo um tempo que
à luz da palavra de Deus, nós entendemos que trata diretamente daquilo que Paulo falou. Nos últimos dias, né, viriam tempos trabalhosos. E uma das características dos tempos trabalhosos era de que as pessoas amontoariam para si doutores segundo as suas concupiscências. Ou seja, é um tempo em que nós encontramos todo tipo de ensinamento, para todo tipo de gosto, para atender todo tipo de público. O cardápio, né? Exatamente. Aí o que acontece? Nesse ambiente é extremamente perigoso para um jovem, né, que está procurando uma referência. Ele corre o risco, de repente, de estar bebendo numa fonte que pode não ser a mais saudável para ele. Então, eu aprendi uma coisa muito cedo, quando eu comecei na igreja, quando jovem. Defeitos você vai encontrar em todo mundo, mas, igualmente, nós encontraremos virtudes em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que acontece? As minhas referências, como é que eu trabalhava essa questão de referências? Eu observava na igreja várias pessoas. Então, eu tive um maestro de coral que eu considero ele um dos meus pais na fé. E o que acontece? Ele tinha virtudes, ele tinha características que me inspiravam. Então, aquilo que eu queria absorver dele, eu procurava estar perto dele, estava nos ensaios, eu sempre estava escutando ele para absorver o que ele tinha de melhor. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, irmão André, irmã Camila, os jovens, eles quando falam de referências, eles acham que as referências são aquelas pessoas que estão em evidência, que têm muitos seguidores, que estão se destacando nas redes sociais, mas o ambiente da rede social, ele pode ser maquiado, ele pode ser manipulado e muitas vezes está bem distante da realidade. As minhas referências foram pessoas extremamente simples. Eu tenho como uma das grandes referências na minha vida um diácono, ele se chamava Josias de Melo. Era um homem muito simples, vendia tempero na feira de Carpina. Ele era semi-analfabeto, então ele memorizava os versículos, abria a Bíblia, citava o versículo de cabeça. E a mensagem dele era muito simples, ele dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, amém, amém, amém. Mas era um homem de uma piedade, de uma pureza, de uma humildade. Era um homem simples no saber intelectual, mas de profunda sabedoria no trato, no convívio. Era um dos diáconos, acredito que foi o diácono que mais me inspirou. Ele me ensinou a ser diácono, ele me ensinou como me portar na porta da congregação, a estar atento ao olhar dos meus líderes, a nunca perder tempo do lado de fora conversando bobagem. Então, o que é que eu observava como referências? Esse homem, ele tem limitações, ele é simples aqui, mas eu quero aprender a ser um diácono como ele. Esse aqui é um homem muito sábio no conhecimento, então eu observava as virtudes de cada um, né? Eu lembro que eu conheci dirigentes de círculo de oração, eram mulheres extremamente simples, né? Naquela linguagem mais do interior, eram brutas no trato, não tinha essa polidez. Exatamente, eram mulheres muito simples, que a gente respeita pela história que elas tiveram, mas eram mulheres de profunda comunhão com Deus. Então, eu acredito que a referência, eu não estou dizendo que a gente não pode ouvir alguma coisa na internet, agora é interessante a gente ter muito esse cuidado, ter esse filtro. Eu lembro que até para comprar uma Bíblia de estudo, eu sempre recorria aos meus líderes. Por quê? Porque eles tinham mais estrada, tinham mais experiência. E o que acontece? Às vezes o jovem, no afã, no desejo de crescer, de desenvolver, ele pode correr o risco de beber numa fonte que não é a fonte saudável para ele. E ele ainda não tem conhecimento. Não tem a maturidade, não tem o discernimento para identificar o que é espinha, o que é que pode ser aproveitável, entendeu? Então é interessante. Quando a gente estuda sobre neurociência, a formação do cérebro, a gente descobre, por exemplo, que o adolescente, o córtex frontal, que é
a área do cérebro que é responsável por tomada de decisões, julgamento, tanta coisa importante não está desenvolvida. Na verdade, só vai se desenvolver lá pelos 25 anos. Então, os estudiosos dizem que é necessário para ele um cérebro auxiliar, ou seja, uma pessoa já formada, devidamente amadurecida para orientá-lo nesse processo. O mesmo princípio se aplica ao jovem cooperador. Ele não sabe tudo. Então, é interessante que ele esteja próximo de alguém que tenha essa estrada, que tenha essa experiência, que não necessariamente vai ser a pessoa mais qualificada em todas as áreas, mas ele pode ter várias referências no seu entorno. E eu prefiro confiar na referência de quem eu convivo, de quem eu acompanho no dia a dia na minha congregação, que eu estou verificando os frutos, do que muitas vezes tá tão agarrado com alguém que eu só acompanho pela rede social. Mais uma vez eu reafirmo, tem gente que você pode seguir, tem gente que tem muito conteúdo bom, mas eu acho que a gente tem que ter aquele cuidado de não seguir cegamente. Porque tem gente que às vezes mata e morre pela pessoa que admira e às vezes nem conhece detalhadamente a história daquela pessoa. Dia a dia, o cotidiano, que na realidade é isso que vai mostrar de fato isso, quem é a pessoa. Exatamente. Quando João Batista dizia assim, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa expressão, ela é melhor compreendida como pratiquem obras que demonstrem que vocês se arrependeram. Então, Jesus ensina que uma árvore ela é conhecida pelo fruto. E fruto na Bíblia fala do resultado das ações, é a conduta observável de alguém. Então, o que se vê na rede social, na verdade, na rede social é muito fácil ser profeta. Na rede social é muito fácil. Na rede social você edita, você faz tanta coisa. Tem os cortes, né? Tem os cortes. Eu fico imaginando... Isso aqui não é cortado não, viu? Eu fico imaginando como seria o ministério de Jesus se acontecesse num período com rede social. Imagina Jesus chegando no templo, virando mesa, usando o azorrague, aí a pessoa filmava aquilo ali, fazia um corte, colocava na rede social. Imagina como ficaria a imagem de Jesus com alguém cortando só essa parte editada do ministério dele. Ficar com aquela tarja da rede social, né, que fica embaçado. Exatamente. Então, assim, da mesma forma, tem muita gente que muito dos aspectos negativos são ignorados, são editados, só se apresenta o que é positivo, e aquela pessoa parece ser uma grande referência. E eu acredito que o que vai demonstrar, né, realmente o caráter e a conduta é o dia a dia de quem nos acompanha. Então eu prefiro ter como referência aquelas pessoas que eu posso observar, que eu posso verificar a conduta e o resultado das suas ações no dia a dia da igreja. É uma coisa muito bíblica isso aí que o senhor está falando, né? Porque a gente citou aqui na pergunta Paulo e Timóteo, mas é uma referência geral, né? Porque Paulo faz isso não só com Timóteo, mas faz com Tito, faz com João Marcos depois, né? Depois, posteriormente, e foi feito com ele. A Bíblia diz que ele estava lá em Tarso, aí Barnabé vai lá em Tarso buscar ele para depois ir para a missão. Barnabé foi quem investiu no ministério de Paulo, né? Às vezes a gente, quando faz a leitura assim muito superficial, a gente acha que Paulo teve um encontro com Jesus e imediatamente foi levantado. Paulo experimentou rejeição, houve um descrédito, muita gente tinha dúvidas da sua real conversão, né? Teve Barnabé que investiu nele, trouxe ele para perto. Paulo esteve cooperando ao lado de Barnabé. Então, esse processo de você ter uma referência que está junto de você faz muita diferença na nossa formação. Pastor. Já temos aqui outra pergunta, pastor, com Wesley Menezes, da área 40. Pode ser uma, Wesley? Pode ser a todos. Pastor, minha pergunta é a seguinte: qual a importância de proporcionar a oportunidade para os jovens cooperadores, né, a oportunidade de liderança na igreja? Olha só, eu acho que é extremamente importante a gente desenvolver estratégia para envolver os jovens. Mas eu penso que essa estratégia inicial, ela tem que acontecer no intuito de identificar o contexto em que aquele jovem se enquadra. Porque, por exemplo, tem jovem que tem mais desenvoltura para o ensino, para a escola dominical, outros já têm mais desenvoltura para a campanha evangelizadora, tem jovem que tem mais habilidade para pregar no microfone, outros
para o evangelismo pessoal. Cada um tem sua característica. Então, eu entendo que a primeira estratégia é você identificar. E essa percepção você tem quando você está perto deles. Eu acho que quem lidera tem que estar perto do jovem e, da mesma forma, eu penso que o jovem, ele, em alguns casos, ele tem que quebrar um pouco essa timidez e se aproximar dos seus líderes. A gente percebe, às vezes, e eu acho que é muito delicado isso no caminho do jovem que quer cooperar, que ele está sempre caminhando em situações onde, vez por outra, ele vai ouvir comentários negativos que coloquem ele contra a liderança. E todo jovem tem que ter um senso de percepção de nunca morder essa isca. Porque o que vai determinar onde esse jovem vai chegar é justamente a avaliação dessa liderança. Então, Paulo, para ser levantado, houve uma igreja que estava orando, jejuando, o Espírito Santo falou e houve uma liderança que impôs as mãos sobre ele. Timóteo, para ser quem foi, ele recebeu a imposição de mãos. E a imposição de mãos, ela vem a partir de alguém que exerce autoridade sobre você, que identifica uma vocação em você e que vai dar, chancelar essa percepção de forma pública. Agora, no que diz respeito ao jovem exercer liderança, eu não gosto de ver isso como um padrão. Porque normalmente o jovem, quando ele vai liderar, ele pode até liderar como jovem, desde que ele tenha maturidade. E quando eu coloco maturidade aqui, eu quero deixar bem claro que a maturidade nem sempre está atrelada à idade. Às vezes você vai encontrar pessoas com muita idade, mas ainda meninas, né, no amadurecimento, e vai encontrar pessoas que são jovens, mas que começaram um processo muito cedo. Alguns estudiosos acreditam que Timóteo começou a andar com Paulo ainda na adolescência. Esses são comentários de alguns teólogos. Mas você vai ver pessoas, por exemplo, que apesar, né, da pouca idade, foram expostas a situações que causaram amadurecimento ou aceleraram o processo de amadurecimento. E nesses casos específicos, eu até acredito que pode-se haver um investimento colocando-se para liderar. Ah, pastor, e se não liderar? Bom, o fato de não liderar não quer dizer que o jovem não pode cooperar, porque tem muita... Na verdade, a Bíblia fala que a gente deve procurar correr, né, de liderar, a não ser que seja uma vocação específica, porque para todo aquele que é líder, a Bíblia diz que há mais duro juízo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Uma vez que haja maturidade para que ele possa exercer liderança, quem exerce autoridade sobre o jovem pode colocá-lo para liderar. Eu penso que o cuidado apenas é que, antes disso, se identifique e se perceba em que área aquele jovem ele está mais qualificado para exercer suas habilidades. Atentando para isso que o senhor estava falando, eu acho que também tem outra perspectiva também, pastor, que o senhor talvez pudesse corroborar, é que hoje a gente vive uma realidade de muita frustração e tudo mais, tá? A gente lida com isso a todo momento, jovem, adolescente e tal, tem uma ideia muito difícil de como lidar com isso. Muito em voga, porque aí a pessoa vem, ela idealiza uma coisa para ela acha que vai ter que ser aquilo dali, ou acha que o caminho é só por aquilo dali, porque ela ainda não conheceu a si mesma, talvez, quais são as suas melhores habilidades. Aí, às vezes, ela fica insistindo numa coisa que não dá. Por exemplo, eu não poderia ser cantor, porque claramente eu não canto bem. Claramente eu não canto bem. Eu iria me frustrar se eu continuasse insistindo, tentando cooperar no reino de Deus, cantando. Ou seja, Deus me chamou para fazer outra coisa. E eu preciso conhecer a outra coisa que Deus me chamou para fazer e me satisfazer naquilo dali. Né? Claro, porque na verdade quando a pessoa não conhece o ambiente, né, para o qual ela está vocacionada, pode acontecer daquilo que o presbítero André falou, ela alimentar uma expectativa e ela fica alimentando aquilo, daqui a pouco vai terminar se frustrando. Então, eu particularmente, eu sempre procurei evitar alimentar uma esperança em algo que Deus nunca teve para mim, que eu acho que é você perder tempo. Eu acho que a gente tem que procurar ao máximo conhecer o que Deus tem para nós, seja na área sentimental, seja na área acadêmica e seja naquilo que Deus nos confiou a fazer. Entendeu? Se Deus me chamou para ser um professor de escola dominical e nada além disso, então eu vou procurar fazer com o máximo de excelência possível.
Eu não acho interessante a gente ficar alimentando sonhos fora daquilo que Deus traçou. Dentro daquele contexto de vocação que Deus estabeleceu, aí você pode sonhar à vontade. Mas eu acho que é interessante isso, você ter essa percepção para que você desenvolva suas habilidades de acordo com aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Amém. Pastor, o que pode prejudicar o futuro de um jovem cooperador? Há muita coisa, as escolhas. Eu penso que hoje a gente está vivendo uma crise muito grande. Eu acho que é a crise do caráter, né, da lealdade. Hoje em dia se valoriza muito aquilo que se tem. E eu não falo apenas no âmbito material, né? Ou aquilo que se tem ou aquilo que se quer ter. Às vezes a pessoa almeja tanto ser alguma coisa, ou ter uma função, ter uma posição, que ela abre mão de princípios com muita facilidade. Então, assim, eu acho que o que pode atrapalhar é essa sede pelo ter. Geazi teve uma grande oportunidade de trabalhar ao lado de nada mais, nada menos do que o profeta Eliseu. Mas se embriagou quando viu a oportunidade de obter ganhos, de obter vantagens. Então, eu penso que o que representa valores para o indivíduo vai determinar muito aonde ele pode chegar. Isso é perigoso por quê? Porque às vezes a pessoa até tem habilidades, às vezes tem talentos, mas o que ocorre? Por não ter princípios, por não valorizar a questão do caráter, todas aquelas habilidades e talentos podem ser postas a perder mais adiante. Então, eu acho que a perda de princípios atrapalha. Eu acho que essa supervalorização de um status, eu acho que atrapalha. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens, por exemplo, como Josué, com uma chamada fantástica, Deus tendo que animá-lo constantemente. Por quê? Porque ele se achava inferior àquela responsabilidade. Eu vejo Paulo dizendo, considerando-se a si mesmo como o maior de todos os pecadores, chama a si próprio de um abortivo. Tendo que reanimar Timóteo também, né? Diz, ó, ninguém despreza pela tua mocidade. O próprio Timóteo, né, que teve a oportunidade de andar com Paulo, mas você percebe que Timóteo ele não demonstra aquele sentimento do tipo, eu estou andando com o chefe, um dia eu vou ocupar o lugar dele, ou eu sou muito próximo dele. Ao contrário, você vê Paulo tendo que animá-lo, porque esses homens sempre... E a gente poderia discorrer com vários exemplos, o próprio Gideão. Ou seja, esses homens se sentiram muito inferiores ao chamado, eles se viam muito abaixo daquilo que Deus enxergava neles. E eu sempre digo para os mais jovens, né, quando a Bíblia fala sobre ninguém querer saber além do que deve saber, que no original quer dizer não ter de si próprio um conceito além daquilo que realmente é, eu sempre costumo dizer, é melhor você se colocar, se você está aqui, é melhor você se perceber aqui, porque quem te conhecer de verdade vai se surpreender, porque enquanto você se apresenta aqui, na verdade você está aqui. Então você está acima daquilo que você realmente se considera e você vai surpreender pessoas. O problema é quando você está aqui e você se enxerga aqui. Porque você vai se apresentar aqui, mas quem te conhecer vai se decepcionar, porque vai ver que na verdade você está abaixo daquilo que se apresenta. Então essa supervalorização do ego, né? Essa coisa de querer tornar, expor, colocar numa vitrine os talentos, as habilidades, não precisa. Aquilo que Deus coloca em nós, Ele vai trazer à luz, Ele vai tornar visível no tempo certo e ninguém precisa puxar tapete de ninguém, ninguém precisa procurar artimanhas para... Não precisa. Deus não precisa de ajuda, né, pastor? Deus não precisa de ajuda, Deus só precisa da nossa obediência, é mais do que suficiente. Amém. Isso aí. E agora a conversa está muito boa, mas a gente vai dar uma pausazinha rapidinha para a gente poder dar a oportunidade para eles ganharem aqui, para chover. Ajuda eles aí. A gente vai para o quiz bíblico, interação bíblica no Zap. Roda a vinheta. Isso aí. Nesse quadro, vocês já conhecem, né? A gente simula o que seria uma conversa, é só uma simulação, né? Do que seria uma conversa no Zap.
entre dois personagens bíblicos e aí eles precisam descobrir quem é esse personagem, que história é essa, né? Quem são esses personagens. Tá certo? Entenderam? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Interação bíblica no Zap 1, tá na tela. Personagem 1. Senhor, estávamos arando a terra com os bois e as jumentas pastando ali perto, até que vieram os homens e nos atacaram e levaram tudo, e só eu escapei para lhe trazer essa notícia. Senhor, caíram raios do céu e mataram a todas as ovelhas e pastores, e só eu escapei para trazer essa notícia. 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos e mataram os empregados, e só eu escapei para trazer a nova. Os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete na casa do seu filho mais velho, quando de repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Tá, quanto o placar? Eu já sei que vocês sabem a resposta, estão balançando a cabeça. Então tá quanto? 2? Dá 2-1 para a área 40. Então vamos deixar a área 46 responder para poder dar oportunidade. Jó. Como é? Jó. Tem certeza? Sim. Sim, mas aí era a conversa de quem? Lembra que ele tá no Zap aqui, né? Ele tá mandando a mensagem no Zap para alguém aí. Ou no caso, alguém Jó tá e mandando o servo pra dele ele, né? conversando. Olha aí, tem certeza? Sim. Pronto, agora ele tem certeza. Certeza. Tá certa a resposta, beleza. Tranquilo. A gente vai para 2 agora, tá certo? Interação 2, personagem 1. E aí, ofereceu o quê? Ofereci uma ovelha ao Senhor. E tu, o que oferecestes? Ofereci uma parte da minha produção. Não me tenha por grosseiro, mas por que a pergunta? Porque o Senhor não recebeu a minha oferta, mas recebeu a tua. Ele respondeu com raiva. Tem um emoji de raiva aqui, dá pra ver. E aí, já sabe? Caim e Abel. Seu nome, área? Missilene Araújo, área 40. Área 40. Caim e... Abel. Fazendo o quê? Conversando, né, senhor? É isso aí, muito bem, tá certa a resposta. Tá quanto agora? Então volta pra cá pra vocês empatarem, todo mundo ficar feliz, ninguém fica com raiva de ninguém. Interação 3 aí, não é? Personagem 1, meu nobre, hoje eu vou à sua casa para fazer um sacrifício. Sim, Senhor, que privilégio para mim recebê-lo sobre o meu teto. Gostaria de ver os seus filhos. Aqui estão, pode vê-los. Tem certeza que estão todos? Na verdade, não, ainda falta o menor. Olha aí, quem é que tava conversando no Zap aqui? Profeta Samuel. Como é? É o profeta Samuel com Jessé. Falou aqui embaixo, aí deu spoiler pra você. Jessé e Samuel conversaram, né, antes de quem chegar? Davi. Muito bom, isso aí. Pronto, então 3-3. Tranquilo, né? Não tô chateado não, né? Tá bom. Amém. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes a gente vai de louvor com a cantora Mísia Letícia. Não sai daí que é bem rapidinho. Vamos adorar. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar, e em teu nome gente a libertar. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar.
soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda contemplar. Gente, a libertar, quisestes me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas deste prosseguir. Devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. É isso aí, o Espaço Jovem está de volta, mas nós já estamos no nosso último bloco, né? Eu ia continuar, mas eles ficam tristes todas as vezes, vocês percebem, né? É porque a conversa está muito boa, mas ainda não acabou. Fica aí, que a gente ainda tem dúvidas para esclarecer, a gente ainda tem muita pergunta aqui. A gente perguntou pouco para o pastor André, ele disse, eu quero ser mais perguntado, eu quero ser mais questionado, né? E a gente já está conversando hoje sobre esse tema Jovens Cooperadores, né, pastor? E a gente já poderia voltar ao nosso bloco já perguntando quais seriam os hábitos, os bons hábitos de um jovem cooperador que fazem com que ele cresça e tudo mais, pastor? Olha só, eu penso que os hábitos do jovem cooperador devem ser os mesmos hábitos de todo crente que quer aprofundar sua comunhão com Deus. Porém, para quem se dispõe a servir na obra, há a necessidade de construir uma disciplina. A disciplina da leitura da palavra, a disciplina da vida de oração, a disciplina da renúncia. Porque o que é que me preocupa? Às vezes, o que eu observo nessa geração, né, nesses últimos dias, é uma tendência, e aqui eu falo do nosso contexto, né, do nosso povo. Eu percebo muito uma inclinação àquela que eu gosto de chamar de cultura do evento. Ou seja, quando vai haver um evento, quando vai ter um encontro na área, um congresso, um pré-congresso, um simpósio, qualquer trabalho que envolve um ajuntamento de crentes, surgem as expectativas. Porque as expectativas giram em torno de uma preparação para aquele evento.
Do tipo, eu vou me consagrar porque vai ter um evento, vai ter um encontro, vai ter isso. Quando, na verdade, essa cultura de evento não deveria existir. Os eventos ocorrem, por quê? Porque a gente vive uma dinâmica, a gente entende a necessidade de prover para a igreja, nos seus diferentes segmentos, atividades que renovem o conhecimento, que proporcionem novas experiências, fortaleçam a comunhão, mas não como objetivo de vida da gente. Isso é uma coisa que tem que ser algo que faz parte da rotina. Agora, o viver diário, ele tem que envolver esses elementos, né? Esses requisitos que são aplicáveis a todo cristão, todo crente salvo, mas principalmente naqueles que se colocam como cooperadores. Vocês lembram quando nós estávamos mais perto, ali no tempo da união, eu sempre dizia, olha, a gente não vai, dizia para os adolescentes, você não vai orar e jejuar porque vai ter uma oportunidade à noite. Não, a gente ora e jejua por quê? Porque a nossa natureza ela é inclinada ao erro. O apóstolo Paulo disse, eu sei que na minha carne não habita bem algum, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. Essa luta constante a gente só consegue vencer mediante uma disciplina de oração, de leitura e, claro, no dia que você vai dar uma palavra, no dia que você sabe que vai dar uma aula na escola dominical, reforça talvez aqui. Você reforça, você busca um direcionamento mais específico. Deus me dá uma palavra aqui. Agora, quando isso não acontece, a gente ora e jejua. Por quê? Porque a gente vive uma batalha espiritual, a gente vive uma comunhão que exige de nós essa disciplina. Porque há uma guerra. E quando essa guerra não é motivada por agentes externos do mundo espiritual, existe uma guerra interna contra a partir da nossa velha natureza. Então a gente peleja contra ela. Então essas disciplinas têm que estar presentes, principalmente na vida daqueles que se dispõem a cooperar, ajudando no andamento da obra de Deus. Amém, pastor. Já temos uma pergunta aqui também com Milena Vilar, da área 46. Pai do Senhor, Milena. Pai do Senhor a todos. A minha pergunta é, qual é o maior impacto da presença dos jovens cooperadores na igreja? São vários, filho. Agora, eu acho que um dos impactos mais positivos é porque é o seguinte, quando você fala do evangelho, de levar a cruz, de negar-se a si mesmo, de trilhar o caminho apertado, da porta estreita, o jovem que está lá fora, muitas vezes ele acha isso uma coisa impossível, acha isso muito difícil, com tantas ofertas, com tantas coisas que o mundo oferece. Porém, quando ele chega na igreja, né, quando ele percebe, ele vê um batalhão de jovens, de adolescentes, né, e a gente está vivendo um tempo de muita promiscuidade, de muito acesso a tudo que não presta. E quando a pessoa chega na igreja, ou quando a pessoa está num ambiente e vê aquele batalhão de jovens, de adolescentes, servindo a Deus, frutificando, ocupando espaços na faculdade, nas escolas. Então, quando esses jovens estão em atividade, outros jovens que estão no mundo, quando eles observam isso, a impressão que eles têm é, não, peraí, se ele consegue servir a Deus, se ele consegue ser fiel, então eu consigo também. Eu penso que um dos impactos mais expressivos, assim, mais relevantes do jovem que se dispõe a cooperar é que a própria realidade dele causa um impacto para quem achava que aquela realidade seria impossível de ser vivida. Então, e Paulo diz a Timóteo, né, ninguém despreze a tua mocidade, agora seja o exemplo dos fiéis. A ideia de ser exemplo é fazer com que outros olhem para você e tipo... E olha que Timóteo era alguém que tinha tudo para não ser, porque era tímido, era jovem, né, bastante jovem, e tinha problemas de saúde. Mas Paulo diz para esse jovem, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Agora, seja o exemplo. Então, se é possível para esse rapaz ser exemplo para os fiéis, imagina o impacto que isso não causa numa sociedade corrompida, que via em Timóteo a possibilidade de servir a Deus também com fidelidade. Eu penso que esse é um dos maiores impactos que um jovem pode causar quando se envolve na obra de Deus. Aí, a gente também tem uma pergunta aqui, pastor, ainda mais, pela jovem Ana Carolina, da área 40, Pai do Senhor. Passa aí o microfone para ela. Paz do Senhor a todos. Amém. Minha pergunta é, como diferenciar serviço cristão e vocação? Essa pergunta é interessante, Ana, porque o que é que às vezes nós observamos?
Existe uma coisa que nós chamamos de necessidade da obra. Como é que isso se entende facilmente? Às vezes você está inserido numa congregação, numa igreja, e a necessidade da obra pede que você ou que uma outra pessoa exerça uma atividade específica. Aí às vezes você procura essa pessoa e diz, olha, eu estou precisando de alguém para ajudar aqui com as crianças. Mas o meu chamado não é esse. A minha vocação não é essa, e a pessoa se escora nisso para cruzar os braços. Porém, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende o seguinte: apesar de existir o que nós chamamos de vocação, que é um chamado específico para tarefas específicas, para responsabilidades específicas, existe também aquilo que a gente chama de necessidade da obra, mordomia cristã. Salomão, se não me falha a memória, em Eclesiastes, eu acho que ele diz assim: o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, existe uma vocação, mas, por exemplo, a minha vocação, até o momento dela chegar para mim, eu não fiquei de braços cruzados. Enquanto não veio o chamado para o ministério ou o chamado para o campo missionário, haviam necessidades da obra. Eu toquei contrabaixo no conjunto eletrônico, apesar de não entender muito de música, havia uma necessidade. O dirigente disse assim, dá para tocar? Eu disse, como é que faz? Você coloca o dedo aqui, faz esse movimento. Eu disse, eu sei pouco, mas é o que eu posso fazer, e fui lá, ajudei lá. Depois me chamaram para cantar no coral, depois me chamaram... Eu não recebi uma revelação específica, eu tenho uma oportunidade para você trabalhar na campanha. Não, eram necessidades da obra. E qual era o critério? É de acordo com as minhas forças? Ou seja, dá para fazer? Dá. Então, enquanto a vocação não chega, existem várias coisas que a gente pode praticar para Deus. Servir, às vezes... Quando a congregação faz uma festa, às vezes você vai recepcionar um pregador, um cantor, alguém vai trabalhar na cozinha. Eu acho que tudo que chega para a gente, né, e dá para a gente fazer, a gente tem que fazer, entendeu? É exercer a nossa mordomia cristã, porque Deus vai recompensar a gente por tudo isso. Ainda que eu pense que o objetivo não é nem tanto pensar na recompensa. Eu acho que a gente deve trabalhar para Deus motivado pela gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Amém, pastor, glória a Deus. Eu até vi uma frase, pastor, de C.S. Lewis, que ele dizia, né, que às vezes a gente pensa que existem caminhos prontos, mas o ir vai fazendo o caminho. Eu conversava ontem com a jovem justamente sobre isso. Tem coisas que aparecem no meio do caminho que a gente não imaginou que ia aparecer, né? A gente imaginou que ia trabalhar com criança, ou com adolescente, ou com jovem. Eu estava lembrando esses dias, eu não recebi nenhuma palavra específica de que iria trabalhar com adolescente. Deus apareceu assim no quarto noite. Nada, nem de longe, nenhuma profecia, nada. E o que acontece? Eu tinha muita resistência de trabalhar com adolescentes, era uma área que eu não sentia muita inclinação. E eu lembro que surgiu de uma forma assim tão espontânea. A direção da União estava conversando com o pastor Ailton Júnior na época, disse, pastor, a gente está precisando de conselheiros, porque o casal fulano de tal saiu e tal. E eu vinha passando assim, disse, só que, irmão André, pode ser ele? Pode não falar com o pastor presidente e tal. E foi uma coisa assim, tão natural, e foi uma das maiores experiências da minha vida, da vida da minha esposa. Nós criamos vínculos que se estendem até hoje. Então, assim, foi uma necessidade da obra que surgiu naturalmente. E dentro, né, observando o que a irmã Camila falou, dentro dessas situações que surgem, Deus nos dá a oportunidade de aprender muita coisa. Então esse pessoal que diz assim, a minha chamada não é para essa. Tudo bem, bonitão, tua chamada não é para essa, mas tem muita coisa que você pode fazer. Então vá trabalhando dentro daquilo que você pode. É verdade, pastor. Amém. E, pastor, a gente está finalizando, né, aqui essa... Eu acho que ainda tem uma pergunta, Já né? tem uma? Vamos lá. Matheus Rodrigues, da área 46. Onde é que tá, irmão Matheus? Eita, lá na pontinha. Passa rapidinho aí. Vai do Senhor, Matheus. Pai do Senhor a todos. A minha pergunta é, como o jovem cooperador pode lidar com as pressões externas da sociedade, mantendo a sua fé e continuar ativamente contribuindo na igreja? Essa pergunta
É forte. Porque o que é que acontece? Sempre que a gente se envolve na obra de Deus e a gente descobre, né, o caminho que Ele tem para nós, ou Ele começa a sinalizar, porque Deus nunca revela tudo de uma vez. Ele vai soltando as informações aos poucos, porque Ele conhece a nossa estrutura. Mas quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente vai receber muito ataque. Nós vamos sofrer muita pressão. Estava ouvindo a canção que os meninos aqui cantaram, né? Uma voz me diz que devo parar. Na verdade, são muitas vozes que vão tentar te fazer parar, te tirar do foco, seja na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. Às vezes, até mesmo no ambiente cristão, você está rodeado de pessoas que às vezes não têm a mesma maturidade que você, tem aqueles que não vão ter a mesma sensibilidade, às vezes dentro de casa, né? Mesmo em uma família cristã, quando você desperta para algo a mais, é natural que algumas pessoas não te compreendam e a gente precisa ter muita maturidade de não morder a isca da revolta, de achar, ninguém percebe o meu potencial, ninguém enxerga que Deus me chamou. Não. Se as pessoas que estão ao nosso redor não nos compreendem, seja em casa, no trabalho, em qualquer ambiente, a gente se agarra com aquilo que Deus revelou para nós. Eu acho que as nossas convicções é o que deve, é a nossa âncora, é aquilo que vai nos conservar dentro daquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus. Muita coisa vai querer empurrar a gente para fora disso. Mas quando a gente entende que esse caminho, o caminho da vontade do Senhor, ele é bom, ele é agradável, é perfeito, a gente entende que até as incompreensões, até as experiências ruins, elas são necessárias para aquilo que Deus tem para nós. Deus não perde o controle de nada. Quando a gente olha para a vida de José, eu acho essa passagem tremenda. José está no ponto máximo, viveu o cumprimento de todas as promessas. E agora os irmãos de José estão preocupados porque eles pensavam o seguinte: ele não fez nada conosco porque pai estava vivo, né? Enquanto o velho Jacó está vivo, ele não vai tocar na gente. Mas agora que pai morreu, eu acho que ele vai se vingar. José percebeu isso. E ele se antecipa, chama os irmãos e diz assim: vocês estão pensando o quê? Que eu... Não, fiquem tranquilos. Vocês planejaram o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem. Né? Deus usou tudo isso aí para abençoar todo mundo, para conservar todo mundo com vida. Então perceba a percepção que José tinha até das situações mais difíceis. De gente que queria matá-lo, gente que o vendeu, gente que desejou todo o mal para ele. José entendia que até as dificuldades mais terríveis estavam dentro do propósito. Já imaginou se José se revolta, se magoa, cria uma raiz de amargura, do tipo, me fizeram sofrer, né? Tem até aquela paródia, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Vai se arrebentar quando eu for pastor e tal. E isso não pode acontecer com a gente. Né? A gente tem que ter essa percepção de que os quadros mais difíceis estão acontecendo dentro da permissão de Deus. E a gente não pode se mover das convicções que Ele nos passou. Então, pressão vai ter de todos os lados. Mas, como a gente ouviu hoje aqui, né? Uma voz maior tem que nos fazer continuar. É isso aí, glória a Deus. Pastor, a gente está finalizando, né? E a gente queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse deixar uma reflexão para o pessoal que está em casa, que está querendo engrenar aí na obra, querendo cooperar, querendo fazer mais, né? Para Deus, primeiramente, que a gente aprendeu hoje que é o objetivo, o fim, né? De tudo. E o que é que o senhor poderia deixar para a gente de reflexão, de mensagem? Bom, quero deixar para você uma palavra, né? Quero também agradecer ao Senhor porque tudo aquilo que foi produzido em termos de conteúdo, na verdade, foi o resultado das perguntas extremamente sábias que os nossos jovens fizeram. Então, o mérito de tudo aquilo que pôde ser construído aqui é dessa equipe maravilhosa, dos jovens extremamente bem selecionados que enriqueceram esse conteúdo. Mas eu quero deixar um texto na Palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1
e 2 e até o 3 que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo estava no fim do seu ministério, mas enxergou na figura daquele jovem cooperador a segurança de alguém que poderia levar adiante tudo que Paulo o havia ensinado. Nós não temos dúvida de que estamos nos últimos dias, tempos trabalhosos, tempos de um aumento da iniquidade, tempos de quebra de valores e de princípios, de tanta coisa que entristece o coração daqueles que procuram se manter fiéis a Deus. Mas se essa palavra alcança o seu coração neste momento, eu quero dizer que existe um poder extraordinário na graça do Senhor para nos fortalecer em tempos de crise. Quando as adversidades, o desânimo, a vontade de parar, de desistir, vierem sobre você, quando vem sobre nós, existe um recurso que está à nossa disposição. Existe força, existe renovo, existe fortaleza na graça. E é essa graça que nos dá a força necessária, a convicção que nós precisamos para estarmos dispostos a sofrer, sabendo que nos alistamos para uma guerra e Deus espera de nós a conduta de bons soldados. Bom soldado, ele não se embaraça, ele não se envolve, ele não se deixa atrapalhar por questões dessa vida, porque a sua motivação é agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando Jesus te alcançou, quando Jesus foi no lamaçal e nos resgatou, Ele nos deu o privilégio de sermos seus filhos, mas Ele também nos alistou no seu quartel-general. Os quartéis podem ser variados. O comando central é o Senhor dos Exércitos. E aquele que te alistou para a guerra conta com você. E Ele enxerga em você aquilo que nem mesmo você enxerga. Então, levante a cabeça e nunca desista de cooperar por aquele que enviou seu Filho amado para resgatar a mim e a você. Que Deus em Cristo te abençoe. Agradeço ao nosso amado pastor por me dar a oportunidade de passar esse momento tão especial aqui com vocês, com esses jovens maravilhosos. Me sinto realmente agraciado por Deus por um momento como esse. Amém, pastor. Só poderia orar pela gente? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo em que Tu tens levantado uma geração de jovens que, a despeito das muitas dificuldades, Senhor, que estes tempos trabalhosos têm trazido, ainda se dispõem, Senhor, a cooperar. Muitos deles, Senhor, têm as suas tarefas, os seus objetivos e anelos. Muitos trabalham, estudam para concursos, Senhor, fazem, ó Deus, um esforço tremendo para poderem estar na Tua obra e ainda assim, cansados, com responsabilidades, não têm deixado que a Tua obra sofra, Senhor, por cooperadores. Eu sei que Tu vais recompensar cada um deles. Eu sei que Tu vais cumprir muitos sonhos e anelos. E principalmente eu sei que Tu vais honrar todos aqueles que têm Te honrado. Derrama da Tua graça sobre aqueles que têm sofrido pressões, Senhor, nos seus ambientes acadêmicos, nos seus ambientes de trabalho, nos seus ambientes familiares, com parentes não convertidos, ou mesmo com aqueles que são crentes, mas não compreenderam, Senhor, os Teus propósitos em suas vidas. Estende a Tua mão e levanta, Senhor, para estes últimos dias, uma geração que tem os olhos em Ti e que caminha, Senhor, convicta do desejo de agradar aquele que nos alistou para a guerra. Abençoa todos aqueles que nos ouvem, que são alcançados por esta programação. Essa é a nossa oração. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. E nós queremos agradecer a você especialmente, agora que nós estamos finalizando o programa. Queremos agradecer a você que está sempre conosco na audiência, juntinho aí no Espaço Jovem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Queremos mandar uma saudação especial para a irmã Nícia,
lá da área 2, né? Falou com a gente essa semana. E também mandar uma saudação especial para todos os jovens do interior, em especial aqui hoje, para Santa Cruz de Capibaribe, né, pastor? Dos jovens do interior são os mais belos, né? Olha aí. Mas queremos mandar uma saudação especial para os jovens de lá de Santa Cruz de Capibaribe, todo ali, o Agreste, o Sertão, Zona da Mata, todo o estado de Pernambuco e Missão. Deus abençoe em nome de Jesus. É isso aí. Amém. Queremos também agradecer aqui a presença dos jovens valentes que responderam, estão saindo todos animados. Os jovens da área 46, Deus abençoe vocês. Amém. Também os jovens da área 40, Deus abençoe vocês. Os coordenadores também que nos emprestaram eles hoje. Levem a nossa gratidão. Também a cantora, né? Deus lhe abençoe. Viu? Foi um prazer ter você conosco. O prazer foi todo meu. Amém. Os músicos também? Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, se o senhor quiser fazer as considerações finais. Já agradecemos, né, ao Senhor, a Deus, agradecer a minha família, né, o apoio e dizer que as portas sempre estão abertas ali em Santa Cruz para receber os jovens aqui da região metropolitana e deixar também esse canal sempre aberto de que uma vez que a gente possa de alguma forma contribuir, vocês sabem que podem contar conosco. Santa Cruz é uma extensão desse trabalho glorioso que Deus tem feito, né, em todo o estado de Pernambuco. Amém. Glória a Deus. A gente vai de louvor agora, né? Com a nossa irmã Mísia Letícia, né? Estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar. De madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar. Como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar. Como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. E o segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar. É de joelhos que eu vou vencer. É de joelhos que o céu se abre. Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar. É de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Estou passando pelo vale. Estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar. De madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar. E como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar. E como Ezequiel eu vou profetizar. Como Davi eu quero adorar. E o segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar. É de joelhos que eu vou vencer. É de joelhos que o céu se abre. Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar. É de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Eu vou clamar de joelhos.
lutar. É de joelhos que eu recebo o poder. É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos